e que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prêmio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar e vencido e mostrar que de fato é campeão. Um parabéns aí, né? Já, vamos começar assim já. Parabéns pro nosso Palmeiras. Quer dizer, pro Palmeiras. Boa tarde, amigo internauta. Tá começando mais um DS Sport dessa maneira aqui. Uma boa tarde especial para você, torcedor do Palmeiras. O Palmeiras no sábado venceu o Flamengo e conquistou o tricampeonato da Libertadores da América. Vamos falar muito sobre essa conquista e também que o Palmeiras já tem já vai conhecer o seu caminho aí no Mundial de Clubes que vai ser disputado em fevereiro. Hoje eu estou aqui apresentando o Thiago Caetano. Edgar, pode dar o seu destaque aí sobre essa conquista aí do Palmeiras, o tricampeonato, Edgar. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde, Thiago, Fernando, Daniel. Vamos falar muito sobre essa final, né? A gente tem bastante coisa para comentar aqui, para falar. E foi uma final histórica, né? No mesmo ano o Palmeiras conquistar aí dois títulos da Libertadores não é fácil não, uma coisa realmente vai ficar marcado para sempre. Fernando, boa tarde. O que dizer dessa conquista? Foi uma conquista, novamente, acho que estava bem desacreditado, né? O Palmeiras não era o favorito, até pelas peças individuais, né, que o Flamengo tinha, mas foi na prorrogação digno de uma boa final, digno de uma boa final de Libertadores da América, né, bem sofrido, e novamente o Palmeiras aí sendo glorificado com um herói improvável, né? Daverson, tão criticado pela torcida e até por comentaristas esportivos, mas estava lá, fez o seu gol e sacramentou mais um título para o Palmeiras. Daniel, boa tarde, Daniel. Você que estava acreditando num possível título do Flamengo, não deu, Daniel. Dessa vez ficou de novo com o Palmeiras. Pois é, Thiago, boa tarde a você, Edgar, Fernando, a Isabela que está colocando as imagens aí no nosso Facebook e também no YouTube, né? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Realmente o Flamengo não foi bem, né? Eu acho até que jogou uma partida razoável para boa, mas o Palmeiras conseguiu aí superar o Flamengo, né? Com uma boa estratégia defensiva em determinado momento, e depois a estrela do Abel Ferreira em colocar o Daverson em campo, que fez o gol do título. Verdade. Exatamente. Edgar, a gente estava até conversando, né, lá no sábado, que final de campeonato sempre aparece aquele herói improvável, né? O Palmeiras, inclusive na Libertadores, o bicampeonato, o gol foi do Breno Lopes. E dessa vez você até tinha falado que o Daverson faria. E foi lá e guardou. É verdade. Coisa de final de campeonato, né, gente? É engraçado, né? Essa final que você se referiu aí de janeiro, dia 30 de janeiro, parece que foi ontem, né? Parece que foi sábado que aconteceu, né? O Palmeiras parece que ganhou sábado, né? O Taça Libertadores. Desculpa o trocadilho aí, mas é mais uma brincadeira, uma provocação com os santistas aí. Mas olha só, eu lembro que uma semana antes do jogo contra o Santos, o Palmeiras teve um jogo pelo Brasileiro, e o Breno Lopes foi muito bem no jogo, ele fez o gol. E a história se repetiu. Terça-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Daverson jogou muita bola, o Daverson e o Patrick de Paula. E o Abel, ele estava já de olho, que poderia usar esses jogadores numa final de Libertadores. Então parece que o caminho já estava meio que traçado, né? Por isso que eu sugeri, até achei que o Daverson poderia fazer o gol da final como fez, por conta disso. Então a história se repetiu. E agora a gente viu que deu certo a estratégia do Abel. Mas antes de falar do jogo, eu queria que até depois a gente vai falar sobre isso aí, queria falar o seguinte, essa final da Libertadores, que classifica o Palmeiras para o Mundial, que vai ser do dia 3 ao dia 12 de fevereiro, ela não tem nada, esse Mundial não tem nada a ver com o Mundial que o Palmeiras participou, o último que foi um vexame, na verdade, no quarto lugar. Porque agora o Palmeiras vai conseguir se preparar para esse Mundial. Da outra vez não teve preparação. E se você for ver bem, Thiago, todos os campeões de Libertadores, que a Libertadores acontecia entre junho e julho, né, certo, Daniel?
final entre junho e julho, Uhum. eles tinham 6 meses de preparação para jogar lá em novembro ou dezembro, Sim. dependendo do lugar que ele geralmente no Era Japão. no Japão, né? Yokohama, Passou final, por né? Então o que Emirados acontece? Árabes. O Palmeiras, quando participou dessa última final que perdeu, ficou em quarto, não ganhou nenhum jogo, o Palmeiras ganhou a Libertadores no sábado e na mesma semana, na outra semana, já teve que viajar para participar, não teve preparação nenhuma. Agora não, é diferente. O Palmeiras vai ter uma preparação, vai ter tempo para se preparar. Está vai ter dezembro, janeiro e fevereiro, vai ter um bom caminho aí para se preparar. E eu acho que o Abel vai ficar no time. O Abel ficando, ele vai preparar o time para esse torneio aí. Lembrando que você pode participar aí deixando a sua mensagem na live no Facebook e também lá esse programa está sendo transmitido também no YouTube. Fernando, Palmeiras anulou muito bem o Flamengo, né? Não tem, principalmente no primeiro tempo, taticamente perfeito o Palmeiras. O Palmeiras ele conseguiu armar ali mais um esquema muito bem embolado pelo Abel, né? Pelo Abel Ferreira, que é um treinador assim digno de seleção portuguesa, eu diria. Pelo menos comparado ao Fernando Santos, que é o atual treinador lá. É que o choque não tá aqui, né? O choque senão já dava um choque aqui pro Fernando Santos, que pelo amor de Deus, aquele treinador lá, pra estar na seleção de Portugal, você viu até que o Cristiano Ronaldo ficou bravo com ele, né? Com o Fernando Santos. Exatamente. Mas eu acho que o Abel ele é um estrategista nato, assim, um cara que sabe muito bem. E eu queria destacar assim que, né, todo mundo sabe o placar do jogo, todo mundo já também deve ter ouvido. Eu queria falar um pouco sobre como o Abel tem um time na mão, né? O Abel ele tem um time na mão, o time confia nele para fazer o que ele acha que tem que ser feito e o time vai com ele, né? E ele tira a peça, põe uma outra no lugar, que nem quando ele tirou o Dudu no jogo. Eu falei, meu Deus do céu, vai todo mundo. Aí ele tira o Dudu, põe o Wesley. Tá, Fernando, foi deixa eu te a melhor cortar aí. Tem um mudança. bastidor, você falou que ele é estrategista e tem um bastidor que eu vou contar aqui. A gente viu que assistiu o jogo, viu ali os detalhes da parte tática, viu que o Piquerez jogou de zagueiro. Ele não foi lateral, ele jogou de zagueiro. Quem foi o lateral esquerdo foi o Scarpa. E tem um bastidor que faltando aí 2 dias para iniciar o jogo, ele chegou pro Piquerez e falou assim, você vai ser zagueiro, falou para ele, pro Piquerez. Piquerez, professor, eu nunca joguei de zagueiro, mas vou jogar. Joga até de goleiro na final, se o senhor me colocar. Então assim, é o que você falou, o Palmeiras, no primeiro gol, a gente vê claramente que cada um sabia o que ia fazer. Gustavo Gomes manda a bola pro Mike, que cruza, e você já vê o Rafael Veiga chegando para bater a bola. Então, assim, é um pouco diferente do Flamengo, que tem um baita time, jogadores tecnicamente muito melhores do que o Palmeiras, mas que na parte tática, o time deixa um pouco a desejar. Você vê que cada jogador sabe o que vai fazer por conta da qualidade que eles têm, né, que é diferente um pouco do Abel. Daniel, Desculpa te cortar. Não, você falou tudo. E é bastidor seu isso. É bastidor. Seu. Não, Você leu em algum bastidor lugar? que eu ouvi numa rádio. Ah, tá. vamos lá, Daniel. O que faltou pro Flamengo nessa final? Olha, o Flamengo o Palmeiras, na verdade, ele foi perfeito assim defensivamente, né? Nós tivemos o gol do Gabriel, né? Que foi uma jogada trabalhada pelo meio. Mas assim, o Palmeiras tecnicamente na defesa ele foi perfeito. Ele anulou a principal peça da equipe do Flamengo, que na minha opinião é o Jordan de Arrascaeta, né? E aí com isso o Flamengo não conseguiu criar muitas jogadas de perigo. E o Palmeiras, depois que ele fez o gol, ele se postou um pouco mais defensivo. O Flamengo acabou pressionando, né, em determinado momento, fez o gol de empate depois com o Gabigol, e aí a pressão aumentou e o Palmeiras conseguiu segurar. E no segundo tempo, aliás, na prorrogação, né, no início da prorrogação, o Davidson fez o gol. E assim, o Palmeiras foi perfeito defensivamente, não tem o que contestar, né, ganhou com autoridade, ganhou se impondo contra o Flamengo, e a torcida do Mengão ficou meio triste, né, Thiago? Mas foram Não tem soberbos. como, né? Você concorda? Não, as duas torcidas foram, né, cara? Mas não eu falar que- acredito que a do Flamengo, principalmente Olha, a diretoria, eu acho realmente que foi... Amarraram um porco lá, cara. Amarraram Tinha um porco lá no Rio de Janeiro, o cara. Grande já ganhou Tinha do um outro pouco de lado. sobreiro, até placa, tatuagem no braço, o pessoal já tava meio assim, né? Não assim, eu acho que assim, a torcida até tem o direito de fazer isso aí. A torcida é passional, né?
Agora os profissionais jogadores não. Aí o Felipe Melo foi bem até na entrevista que ele deu. Ele falou, né, a gente respeita o Flamengo, mas não tem medo do Flamengo. Ele até falou da qualidade que o time tem e tudo. E a final, né, após a derrota na final, todo mundo esperava que o Renato Gaúcho fosse, né, saísse, e realmente isso aconteceu. O Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo. Ele já estava vendo, né, o Daniel, a gente até comentou antes, ele já estava sendo pressionado antes dessa partida, né, principalmente do empate contra o Grêmio. A gente falou sobre isso agora há pouco, né, aqui no bastidor. O jogo que derrubou o Renato Gaúcho foi contra o Grêmio, né, seguramente eu entendo dessa forma. O Renato chegou com uma pressão ainda maior para a final. Mas se ele ganhar a Libertadores, ele ia ser mantido. Eu acredito eu acho que não. sim. Ele ia ser mantido. Tinha muito torcedor do Flamengo ele ia que ser mantido a saída Eu acho que talvez mais para frente, no Brasileiro, se ele começasse a perder, aí muda de figura. Tinha muito torcedor do Flamengo que estava pedindo já a saída do Renato depois do jogo contra o Grêmio. O Grêmio, né? E aí, falando também que independentemente se o Flamengo ganhasse ou não, que queria que o Renato Gaúcho saísse. Então, assim, o Renato chegou com uma pressão ainda maior, né? E a forma como o Flamengo tomou um empate pro Grêmio, ganhando por 2-0, e aí com 1 a menos o Grêmio foi e empatou o jogo, aquilo ali deixou muito claro para muitas pessoas, né? Tem até um vídeo, um frame né? Do auxiliar do Renato falando que era hora de tirar o Vitinho, algo assim, né? Que a televisão pegou. Então, que foi a forma que o Flamengo perdeu, que o Flamengo empatou contra o Grêmio, acabou contando muito, pesando muito mais do que a derrota para o Palmeiras pesou essa partida contra o Grêmio. Então eu acho que o Renato praticamente sacramentou a saída dele do Flamengo nessa partida contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Ô Thiago, só um detalhe, eu não sei se você vai falar aí, mas os bastidores aí que eu li já em portais de esportes, ligado ao esporte, né? Que o Flamengo talvez vá atrás do Gadiardo, né? Que tá contrato, é o favorito, né? Vocês acham que é possível isso acontecer? É possível, mas não sei se é bom para o Gadiardo, sinceramente. Que ele teve um bom técnico, E eu acho que é possível sim. O Flamengo tem bala na agulha para trazer ele. Fala-se muito já há algum tempo da saída do Gadiardo, né? Que vai acabar o contrato. E eu acho que a hora é essa, né? O Flamengo tem elenco, né? Basta chegar um treinador que faça realmente o Flamengo. É que assim, com o investimento do Flamengo é muito doído, né, para a equipe da Gávea. É passar um ano como 2021 e ganhar um título importante, né? Então acaba chegando. Mas eu acho que essa é a discussão. É difícil, mas e se acontece? Vai se trocar toda hora o prestígio técnico, que o Renato Gaúcho tinha, o Renato Portaluppi tinha até antes, né? Caiu muito agora, né? Caiu bastante. Até o Corinthians queria ele, eu acho que nem agora o Corinthians, se for demitir o Silvio, não vai Pode voltar pro Grêmio. E você vê claramente no jogo da final que a parte estratégica, técnica dos jogadores, ele deixa a desejar mesmo, né? Aquela coisa de, pelo menos é o que parece, assim, aquela coisa de ficar na praia, então é um negócio assim que, diferente do Abel que estuda o time, estuda o adversário. O Renato Gaúcho, ele, no Grêmio, eu lembro muito bem, ele disse que uma entrevista coletiva, ele bateu no peito, falando, não preciso estudar, eu já sei, né? Ele tem muito dessa. E ele sai do Flamengo com 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Com 72,8% de aproveitamento É um bom aproveitamento. O problema é que as derrotas dele no Flamengo foram as derrotas importantes. Né? O Atlético Paranaense recentemente 3-0 no Flamengo. Na final da Libertadores já arrebentou ele. Na semi da Copa do Brasil. Tem alguns comentários aqui, tá? Pode mandar aí, Fernando. Tem uns comentários aqui do William Sara, que disse no começo da live que vai Corinthians. Aí ele disse que o Palmeiras mereceu o título, mas não tem mundial. E o Fábio disse aqui, o erro é imaginar o Palmeiras se baseando no Brasileirão. Meu amigo, o Palmeiras na Libertadores é outro, Palmeiras campeão. Mas engraçado que o Abel usou o Brasileirão para treinar o time e se preparar o time para a Libertadores. Eu até compartilhei uma notícia, tem que dar o crédito, foi uma reportagem da Folha de São Paulo, dizendo que o Abel ficou um mês focado em ganhar de Hernan Crespo do São Paulo. E foi lá e fez 3-0 pela Libertadores. Esse negócio do Piquet, você me perguntou, foi do André Galvão da Rádio Transamérica. Ele que falou ele que trouxe esse bastidor. Magrinha. Ele cobriu lá, foi lá cobrir, né? E ele trouxe, não sei se posso falar o time dele aqui, mas a pessoa até sabe já, ele trouxe o Palmeiras, ele foi lá
E trouxe esse precisa, bastidor, né? né? Já deixa bem E você claro vê isso. claramente mesmo, né? Que o Piquerez jogou de zagueiro. Não sei se você percebeu, Daniel, isso aí no jogo. Foi o Piquerez jogou de zagueiro. Ele né? jogava o Marcos Rocha para zagueiro, agora sabe, sem o Marcos Rocha ele inverteu. E detalhe, ele inverteu as posições do, não sei se é do Luan com o Gomes, né? Inverteu. O Gomes jogou mais pela direita durante o jogo. Eles inverteram, né? Por Tanto causa que o do- passe do Gomes pro primeiro gol, o passe pro Mike, foi da direita. O Gomes que deu Por o causa passe. do Bruno Henrique, ele inverteu. Além do Daverson, o Mike também foi uma das surpresas É. positivas dessa final, né, Fernando? Você estava comentando isso. Eu antes não de- falei aí, é porque né, o titular é o Marcos Rocha, que Uhum. é meio ainda, né, tem ali os seus altos e baixos, e ainda o substituto ainda teria mais, vamos dizer assim, o Mike. Mas o Mike fez uma partidaça, deu o passe para o Veiga, que, né, entrou em profundidade, já foi tudo ensaiado, entrou em profundidade, recebendo a bola, já procurou o Veiga, já que já sabia que o Veiga estava vindo, e o Veiga só deu de chapa pro gol. Então o Mike também fez uma partidaça ontem. Anteontem, né? Bom, agora o Palmeiras vai se preparar para o Mundial de Clubes e ele já sabe da onde vai vir o adversário dele, né? O do confronto entre Al-Ahly e Monterrey. A FIFA sorteou hoje o chaveamento da competição. Ela vai começar, como o Edgar disse, no dia 13 e vai acabar no dia 12 de fevereiro. O primeiro jogo do Mundial é entre Auckland City e Al Jazeera. E o vencedor da partida avança para pegar o Al Hilal. Quem seguir vivo vai encarar o Chelsea, o outro gigante aí que vai disputar o Mundial de Clubes. E aí, Edgar? Olha, é o que eu te Como falei. você- Eu como falei, eu você acho que a anteriormente, preparação né? é diferente. Eu acho que o Palmeiras vai um pouco mais calejado, mais preparado. E vamos ver o que vai dar aí. Eu acho que agora tem, pelo menos, eu acho que vice tem muito mais chance do que da primeira também vez que acho. o Palmeiras participou agora, que ganhou o Bi. Você pensa assim também, Daniel? Então a preparação é diferente, tem mais tempo, a estratégia vai ser outra. Então tem mais chance o Palmeiras. O Palmeiras tem que chegar pelo menos na final, né, velho? Com certeza. O Palmeiras pode encontrar, né? Ele vai ter o Monterrey, né? Que é do México. E tem o Al-Ahly, que é a Do equipe Egito, que eliminou eliminou o o Palmeiras. Palmeiras Nos na pênaltis, terceiro terceiro. lugar. exatamente, na disputa do terceiro lugar. Então pode ter esse confronto novamente, né? E assim, o Palmeiras, eu concordo com o Edgar quando ele fala que o Palmeiras tem mais tempo para treinar agora, para se preparar para esse Mundial, né? O Mundial vai acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro do ano que vem apenas, muito diferente do que aconteceu no Mundial quando o Palmeiras ganhou do Santos, né? A Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras sim pode chegar mais forte para esse confronto. Agora eu acho que o Chelsea de hoje é melhor do que o Liverpool, do que o Chelsea de 2012. Exatamente, é melhor que o Chelsea de 2012. Também acho. Acho muito importante que o Palmeiras se atente a isso, né? Porque o Chelsea é um time muito bom, perigoso e que está muito bem na Premier League. E o Daniel não tá falando... Eu torço pro Chelsea. Ele acompanha o É o Chelsea, líder, então né? O ele líder, o sabe... Chelsea é o líder, É o né? líder da Premier League, o Eles- Chelsea, com 30 pontos conquistados em 13 partidas. Quando que alguém sabe quando que acaba o campeonato inglês? Acaba em mês de julho e agosto. Inclusive, importante você falar sobre isso porque o Chelsea vai estar já na metade pro final da temporada, né? Ao contrário do Palmeiras, que vai estar em início de temporada aqui no Brasil. Exatamente. E então, para encerrar o assunto aí, final da Libertadores, o Palmeiras entrou no seleto grupo de times que conquistaram bicampeonatos, né? O Peñarol em 60 e 61, o Santos 62 e 63, o Independiente 64 e 65, o Estudiantes 68, 69 e 70, o Independiente de novo, só que 4 vezes agora, 72, 73, 74, 75, o Boca 77, 78, São Paulo 92, 93, Boca 2000, 2001, Palmeiras 2020, 2021. Agora, só assim, não querendo puxar a sardinha para o Palmeiras, mas o Palmeiras se tornou, a partir desse título, o time brasileiro mais forte na história da Libertadores. Exatamente. Tem Tem 3 o maior títulos. número de vitórias, o maior número de... menor número de derrotas, mais invencibilidade, maior número de gols. Todos os recordes são do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras aí se juntou a Grêmio, São Paulo e Santos como tricampeão da Libertadores. Edgar, você vai... Muito obrigado pela Tá bom? Eu pela vou dar a saída. Obrigado aí. Valeu, até a próxima. Tá, vou ter um compromisso Opa. agora, gente. Obrigado. Pode continuar acompanhando aqui o DS Sport. A gente Bacana. vai dar- Eu vou acompanhar lá da redação lá.
Fechou, Edgar. Obrigado pela participação. Edgar. Vamos dar continuidade aqui ao DS Sport. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos para o Campeonato Brasileiro. Que ontem o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Eu já vou começar direto com vocês. Foi pênalti ou não? Não. Não. Eu achei não. que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti porque. Não, eu acho peraí. Desculpa. Que jogo que a gente tá falando aqui? Corinthians Atlético Não, Paranaense. desculpa. Eu pensei no pênalti do jogo do Atlético Mineiro contra Esse o foi Fluminense. roubadinho, esse não foi. Esse não Esse não foi. foi, Não, né? esse não foi. Então, pra você, Daniel, pênalti, né? Eu vi Pênalti. pela câmera da frente, eu tive a impressão, na câmera da TV, eu tive a impressão que não tinha sido nada, mas do lado, a gente vê que o jogador do Atlético Paranaense praticamente defende a bola. É. Foi pênalti. Né? A bola Foi muito bateu pênalti. no braço dele e foi pênalti. Sim. Uhum. O braço tava. É que o jogador ele tava com o braço descolado do corpo, né? E a regra diz que quando o braço tá descolado do corpo, o árbitro, se a bola bater na mão, ele tem que dar o pênalti dentro da área. Com a vitória de 1-0 contra o Atlético Paranaense, o Corinthians chegou a 56 pontos, igualou a pontuação que fez em 2019 e já se garantiu, pelo menos na pré-Libertadores, o Corinthians está. Só que o Corinthians não quer ouvir falar de pré-Libertadores, né, Fernando? Quer ir para a fase de grupos direto. O que você acha? Vai que encontra um Guarani aí. Guarani, de novo. aliás, Guarani e Tolima. Tolima estão na próxima edição da Libertadores da América. Então, Mas mas vocês têm a falar sobre o Corinthians? ele ainda não né? está garantido na Libertadores diretamente. Na fase de grupos ainda não. Se Ele está só vai- garantido só, pelo menos na pré. Na pré ele já está. Tá. Vai disputar a competição com o empate do Inter contra o Santos. O Corinthians se garantiu na Libertadores. O Palmeiras já está garantido Como por campeão. campeão e também Uhum. pelo G4. Podemos ter então Palmeiras e Corinthians, quem sabe lá na outra Libertadores, hein? Exatamente. Já projetando lá na frente. Mas eu queria só falar um pouco também do Corinthians, só para dar um pitaco de que o Duílio, né? O Duílio, é o presidente ele, né? Uhum. Ele falou que rechaça a possibilidade de Renato Gaúcho no Corinthians. Ele falou que garante o Silvinho na temporada de 2022. E o que dizer desse Corinthians, né? Ele é um time que, até na última partida contra o Ceará, até eu achei que o time se comportou bem. Mas é um time que joga bem em casa e fora não apresenta o mesmo futebol, né, o Daniel? E ontem contra o Atlético Paranaense, eu achei que o Corinthians jogou bem, não foi com a mesma intensidade que foi no jogo contra o Santos, até porque o Atlético Paranaense é um time muito bom, campeão da Sul-Americana, final da Recopa, inclusive. Sim. Palmeiras e Atlético Paranaense. O que você pode falar desse Corinthians, Daniel? Bom, o Corinthians ele tá bem na tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores contratados, né, o Juliano, o Roger Guedes, o Renato Augusto, estão dando conta. Era o objetivo, né, do Corinthians alcançar a Taça Libertadores. A gente lembra, Thiago, que lá no começo do Campeonato Brasileiro as pessoas estavam falando que o Corinthians ia cair, né, que o Corinthians ia brigar para não cair. E aí a diretoria do Corinthians contratou 4 ou 5 peças que resolveram totalmente o problema do Corinthians. O Corinthians está na pré-Libertadores, é uma conquista, eu acho, para o clube, pro time, pelo que aconteceu, né, pela temporada do Corinthians. Acho que é muito importante, né, essa classificação. E falando sobre o jogo de ontem, o Corinthians foi dominante contra o Atlético Paranaense, o Atlético que, por mais que tenha vencido a Copa Sul-Americana, ele está numa situação bastante incômoda, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Então, assim, a vitória do Corinthians ontem ela deixa o Atlético numa situação mais desconfortável. E sobre o jogo, o Corinthians foi dominante, né? Teve o pênalti na primeira, com um gol do Fábio Santos, né? Que bateu no alto. O Santos pulou, né, aquele pênalti de segurança. Exatamente. E o Corinthians conseguiu depois administrar, né, o resultado de 1-0, a vantagem que lhe deu a 4ª colocação, deu uma segurança na 4ª colocação da competição nacional. E vamos ver como vai ser esse Corinthians aí até o final do campeonato. Pode ser que relaxe um pouquinho agora, né, já classificou para a Libertadores. Exatamente, o Corinthians que joga contra o Grêmio e pode decretar o rebaixamento do Grêmio. Aliás, o Grêmio joga contra o São Paulo no meio de semana. Se perder pro São Paulo, o Grêmio já chega no jogo contra o Corinthians rebaixado. Que situação do Grêmio, hein? Coitado do Grêmio. O Corinthians pode chegar, também vai ter desfalque para esse jogo, né? O Fagner tomou o 3º cartão amarelo e tá fora, o Gabriel também tá fora desse jogo. Para muitos falam que a ausência do Gabriel é um reforço. Você concorda com isso, Fernando? Ele fez um gol lá, né, contra o Santos. O Santos, no clássico. Fez o gol lá, voltou a ser
a ser amado pela torcida e agora já voltou a ser odiado novamente. E acho que assim, o Corinthians tem que continuar nessa pegada. Em defesa do Silvinho, eu digo que os quatro principais reforços, eles não tiveram a oportunidade de ter uma sequência igual tem o Flamengo, por exemplo, o quarteto ofensivo tem aquele entrosamento de jogar junto há muito tempo, né? Acredito eu que quando os quatro também do Corinthians começarem a ter um entrosamento maior, as coisas vão mudar um pouco, né? Renato Augusto, Giuliano, tem o Roger Guedes, que é um jogadorzaço, e o William, né, que é jogador de UEFA Champions League e Copa do Mundo. Exatamente. Ô, Thiago, só uma observação, eu acho que a arena de Itaquera, né, o Química Arena, ela vai estar completamente lotada nessa partida contra o Grêmio. Porque a gente lembra, né, que a queda 2007. Do Corinthians em 2007, ela teve uma colaboração muito grande do Grêmio, que empatou na última partida. E o Inter entregou para o Goiás, né? A gente sabe o que aconteceu na outra partida, que acabou o Goiás passando o Corinthians na tabela e o Corinthians sendo rebaixado. Então, assim, a arena vai estar lotada, porque o torcedor do Corinthians quer ver isso de novo. Só que ele quer ver o contrário, ele quer ver o Grêmio sendo rebaixado. E o Corinthians o Corinthians tem uma grande chance de rebaixar o Grêmio, porque eu estou olhando a tabela, o Bahia tem 40 pontos, o Juventude tem 40, o 16º e o 17º. Então, assim, se um desses dois times, se o Juventude, por exemplo, e o Bahia não vencerem, e o Atlético Goianiense, que tem 41, não vencer, se pelo menos dois desses três times não vencerem, o Grêmio, mesmo perdendo para o São Paulo, ele chega para essa partida contra o Corinthians com chance de ser rebaixado. Ele chega com chance de escapar e o Corinthians teria então a missão de rebaixar o Grêmio. Então eu acredito que a arena vai estar lotada nesse jogo, viu, Thiago? E aliás, o Corinthians, falando da arena, né, o quanto a arena faz a diferença para o clube, né, com a presença do torcedor. São 8 jogos desde que voltou o público no estádio, com 8 vitórias. São 8 vitórias seguidas, então vai ser uma a Fiel faz força, difícil para o Grêmio. A Fiel é o 12º jogador do Corinthians. Bom, o São Paulo jogou contra o Sport sábado 2-0. Rogério Ceni falou que matematicamente São Paulo ainda não está salvo. Licença aqui nesse programa, atrapalhar, queria o último programa do meu amigo. Exatamente. Né, o Daniel Marques. Pessoal, então só para fazer aqui a homenagem não, né? Só para desejar sucesso, né, meu amigo? Isso. Ao vivão. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Manda aí recado pro Daniel, porque é o último programa dele, beleza? Sucesso, meu amigo. Obrigado, João, viu? Tá aí, gente. Esse é o clima de despedida aqui também no DS. O Daniel tá fazendo aí o seu último programa. A gente já vai falar rapidinho sobre. A gente vai falar já sobre isso. O cara chega aqui apertando a lanterna de choque, né, meu? Aí me complica aqui no ao vivo, né? Você não tinha visto, não? A lanterna? Né? Não, ele já. Pra quem você que tá acompanhando, ele já apertou essa lanterna aí umas 20 vezes lá fora na semana passada. E agora ele resolveu entrar no estúdio pra apertar aqui também, pra assustar os outros, né? Faz parte. Vamos lá, rapidamente falar sobre o São Paulo, né? O Rogério Ceni falou que ainda existe chance matemática de ser rebaixado, mas bem... Eu acho que ele conseguiu livrar ali. Conseguiu livrar, né? 2-0 o São Paulo contra o Sport, São Paulo bem tranquilo, mas foi um campeonato bem abaixo, né? Do São Paulo. Eu queria destacar também a coletiva que ele deu, o Rogério Ceni deu depois, falando sobre o problema financeiro do São Paulo, né? Ele falou que vê o São Paulo com duas possibilidades, ou diminuir a folha de pagamento, então ter jogadores ali suficientes para manter a equipe ali na competição principal do Brasil, que é o campeonato, não cair, disputar um ou outro torneio extra, mas ter ali uma equipe modesta até que se quite um pouco dessa dívida que tem, ou então fazer como fez o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, de achar um anunciante forte, que até teve o caso do Corinthians, né, que viria um banco português para financiar contratações, enquanto o que o Corinthians recebesse era para pagar a dívida, né? O Rogério Ceni deu essa coletiva após o jogo contra o Sport e falou essas duas coisas sobre os cofres, né, do time. Uhum. Rapidamente, Daniel, vamos falar do empate do Santos contra o Internacional. Queria que você falasse um pouquinho da campanha do Santos, né? O Santos, que está livre matematicamente, não tem mais chance de cair para a segunda divisão, mas fez um campeonato
Teve muita emoção pro torcedor santista, né? Teve, Thiago. Teve muita emoção, né? O torcedor do Santos sofreu demais esse ano, brigou contra o rebaixamento no Paulista, brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e agora pode respirar um pouco melhor, né? O Santos ontem empatou com o Internacional 1-1 lá no Beira-Rio. O Inter abriu o placar, né, na primeira etapa, um gol contra do Luiz Felipe, que é um dos jogadores mais contestados desse elenco do Santos. E aí no segundo tempo, bem no começo do segundo tempo, o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, que deu a vitória, entrou e deu a vitória contra o Fortaleza na Vila Belmiro, no meio de semana, entrou como titular dessa vez e fez o gol que empatou e que foi suficiente para o Santos chegar a 46 pontos. Aí já passou um pouco da régua, né? 46 já não tem mais chance de cair. Quem tem 45 hoje ainda tem chances matemáticas de cair. O Santos conseguiu administrar, até teve chances de virar o jogo ontem contra a equipe do Inter até vaiou o time. Isso, exatamente, né? O Madison perdeu um gol horrível de frente pro gol, né? O Ângelo também perdeu um cara a cara, sabe? Então o Santos teve outro gol anulado do Marcos Leonardo, então o Santos acabou ficando barato pro Inter, ficou um pouco barato pro Inter o resultado. O Santos chega aí aos 46 pontos e se livra do fantasma do rebaixamento, Thiago. Tem a classificação do Campeonato Brasileiro. Daniel vai falar da classificação do Brasileiro da Série A e o Fernando vai passar o da Série B pra gente, que a Série B já está definida. Vamos lá, Daniel. Jogão ontem do Avaí contra o... Nossa, jogão. Eu assisti um pouquinho do jogo. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, então, tabela da classificação, né? O Atlético Mineiro 78 pontos conquistados. Venceu o Fluminense, né? Tá muito próximo do título. Se o Flamengo lá. Com aquele pênalti meio mandrake, mas ganhou. E se o Flamengo não ganhar do Ceará na terça-feira, o Atlético Mineiro está matematicamente será o campeão do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem 78, Flamengo 67 pontos, Palmeiras 59, Corinthians 56, os 4 primeiros. O Bragantino tem 53, é o quinto, Fortaleza é o sexto com 52. Esses 6 times, né, pelo fato de o Palmeiras ter sido campeão da Libertadores, esses 6 times estão dentro do G6, né, virou G6 agora, então os 6 classificados. Fluminense tem 51, é o sétimo, Ceará o oitavo com 49, aqui os 2 que vão para a pré-Libertadores. O nono, o Inter com 48, aí vem o América Mineiro e o Santos com 46 em décimo e 11º, São Paulo com 45 é o 12º, o Cuiabá é o 13º com 43 pontos, o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, é o 14º só com 42 pontos, o 15º é o Atlético Goianiense com 41. O Bahia é o 16º com 40, a mesma pontuação do Juventude, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E aí vem a galera que está no desespero total, né? O Grêmio tem 36, é o 18º, o Sport é o 19º com 33 pontos e a Chapecoense rebaixada com 15 pontos e apenas uma vitória na competição. Chapecoense que está pegando a pior campanha da história no pontos corridos, que tinha sido do América de Natal no Campeonato Brasileiro de 2007, que eu gostaria de esquecer. Vamos lá, Fernando, classificação da Série B. Bom, a Série B, né, já tinha o campeão Botafogo ali definido, tem 70 pontos, o Botafogo, se eu não me engano, empatou, né, 2-2, isso com o Guarani. O Goiás subiu uma posição, roubou ali a posição que estava o Coritiba, o Goiás chegou a 65 pontos, o Coritiba caiu uma, mas já estava garantida no G4, 64 pontos, e a grande surpresa, o grande duelo era pela quarta vaga do G4, para saber quem seria o quarto a subir para a Série A em 2022. E o Avaí conseguiu essa vaga após fazer 2-1 no Sampaio Corrêa. Garantiu ali os 64 pontos também e está na quarta posição, sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Só um destaque aqui da Série B também é o rebaixamento do Vitória para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Vitória foi rebaixado quando o Londrina ganhou do Vasco, né? O Vasco ontem perdeu por 3-0 para o Londrina, lá no Estádio do Café, e esse resultado não foi suficiente para o Vitória. O Vitória acabou sendo rebaixado. Agora um destaque sobre o Avaí, né? O jogo do Avaí foi uma coisa impressionante, né? A seriedade do Sampaio Corrêa para a partida me impressionou, né? O Sampaio Corrêa que abriu o placar, depois o Avaí empatou num pênalti
em que o Edilson perdeu o pênalti, né? Ele bateu o pênalti e perdeu, aí o juiz mandou voltar por invasão à área. Aí o Valdívia pegou a bola e bateu no meio do gol, rasteira, quase que o goleiro do Sampaio Corrêa pegou. O Avaí empatou o jogo aí e logo depois fez um gol de cabeça virando a partida. E no final, uma cena bem legal da torcida do Avaí invadindo o gramado da Ressacada lotado de torcedores comemorando o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai ficando por aqui, vamos encerrando mais um DS Sport. Antes de encerrar, eu quero que o Daniel falasse um pouco. Queria que o Daniel falasse um pouquinho, ele que está fazendo aqui o seu último DS Sport. Daniel, passa a palavra para você. Primeiro eu queria agradecer a todos, né, do Diário de Suzano, né, da Rede DS de comunicação. Agradecer a todos os nossos internautas, né, que acompanharam a gente nessa trajetória aí de 2 anos e 8 meses, né? A gente começou o DS Sport lá no final de 2019 e a gente está seguindo com esse projeto até hoje. Agradecer a todos os colegas aqui, né, do Diário de Suzano, todos parceiros, colegas de trabalho, amigos que eu vou levar para a vida. Tô chorando. O Fernando tá até emocionado. A gente viu você limpando a lágrima. Muito não, mas talvez eu bocejei, né? E dizer que eu sou muito grato, né, a todos que fazem parte dessa história. Muito grato ao Diário de Suzano por tudo que eu vivi aqui, né? Eu estou deixando, mas eu não estou largando para sempre, né? Eu vou vir encher o saco de todo mundo que fica aqui, que o pessoal sabe como que eu sou, né? Eu não sossego. Mas assim, agradecer a todos os internautas que nos acompanharam, que seguiram conosco, aos meus colegas que fazem uma parceria muito boa comigo, as meninas que nos ensinaram tanto também na rua, né, com fotos. A gente tem uma irmandade muito grande aqui no Diário de Suzano. Então, queria agradecer a todos, deixar minha eterna gratidão e até qualquer hora, né? Aparecer aí, tomar aquele café. Tomar aquele café delicioso que a gente tem aqui. Pagar um chocolate pra gente, né? Pagar um chocolatinho. E é isso aí, gente. Vamos embora, vamos seguir a vida aí. Espero que todos vocês sigam acompanhando o Diário de Suzano, jornal com tanta história aqui no Alto Tietê. É isso aí, Fernando. É isso aí, agradecer aí mais um programa, mais um DS Sport. Voltamos na sexta-feira, 4 horas, com sorteio. Sorteio da camisa do A gente Corinthians. não subiu, né, a arte. Subiu a arte. Exatamente, tem que subiu subir. Vamos subir hoje. Uma falha nossa aí. Mas, então tá avisado, sexta-feira tem sorteio. Gente, obrigado pra você que nos acompanhou em mais um programa. Nós voltamos com o DS Sport sexta-feira. Daniel, boa sorte na sua caminhada aí. A gente se vê. Obrigado. E com você, e pra vocês até sexta-feira, 4 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.